Boa noite a todos. Como nos foi solicitado pela espiritualidade, nós vamos começar a falar sobre o estudo da Páscoa. Antes de qualquer coisa, é importante salientar para os senhores e as senhoras uma informação. Os judeus são o povo de Deus. Nunca esqueçam disso. É o povo escolhido por Deus para conduzir esta terra. Nunca esqueçam disso. Isso é fundamental. E por que Deus teria um povo escolhido? Porque é um povo mais amado. Porque só se dá a responsabilidade a quem pode cumpri-la. Por isso que deu aos judeus. Como informações iniciais sobre esse povo, duas que afetam diretamente a nossa saúde são muito interessantes. Primeiro, todo homem circuncidado, assim como os judeus são, tem uma propensão menor ao câncer de pênis e a sua esposa ao câncer de útero. E é dos judeus o hábito de lavar as mãos antes das refeições. Então vejam que essas duas informações básicas podem parecer muita bobagem, mas foram trazidas para nós por eles e depois comprovadas pela ciência. Então o povo judeu é o povo escolhido por Deus. Não esqueçam disso nunca mais. Inicialmente eu gostaria de falar para vocês que existem várias dualidades na vida. Há uma diferença entre dualidade e dicotomia. Dicotomia são sempre dois caminhos, duas alternativas. E dualidade é aquilo que vive dentro de nós. Positivo e negativo, macho e fêmea, subir, descer, direita ou esquerda, são dicotomias. As que eu falei primeiro são dualidades. Razão e emoção. Dualidade. Dentro dessas dualidades que vive a Terra, vocês nunca podem esquecer de uma coisa: sempre vão existir os crentes e os ateus, os materialistas e os espiritualistas. Sempre são dualidades da alma humana. Ninguém é completamente materialista, ninguém é completamente espiritualista. Essas duas coisas convivem dentro de nós, assim como a razão e a emoção. E para nós falarmos da Páscoa, é necessário que eu comece a falar de uma outra dualidade humana, que é justamente o monoteísmo e o politeísmo. Por que uma dualidade? Porque nós vivemos essa dualidade como tal, e não como uma dicotomia. Ou eu sou politeísta, ou eu sou monoteísta. Não. Mesmo sendo monoteístas como somos, nós temos muitas raízes politeístas. Um exemplo disso: nós acreditamos em Deus, em um Deus, ponto. Mas todas as vezes que nós nos servimos dos seus mensageiros, na qualidade de santos, de separados, eles formam um panteão, um conjunto de entidades, de deuses que vem nos ajudar. Dentro da Bíblia, sempre se fala que Deus falou com Moisés, Deus falou com Abraão. Nós sabemos que não foi Deus que falou, foi Jesus. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, ele fala: e o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Esse Verbo, que é o Verbo de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o grande mensageiro. Ele é o grande mensageiro de uma premissa que todos nós precisamos absorver, assimilar, que é o amor. Então vamos voltar novamente para as raízes do mundo. Para quem Deus se apresentou para mostrar que o monoteísmo era o correto? Para Abraão.
Então são 3 os patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Depois, muito depois, vem Moisés. Vocês sabem que quem é Israel? Não sabem? É Jacó. Mudou de nome. Depois que ele lutou com Deus, lá onde se tornou Betel, lá onde Jacó dormiu, ele se tornou Israel depois de uma luta com Deus. Quando Deus, no final da luta, dá com a ponta do cajado na coxa dele, ele se torna coxo, manco, e ele passa a se chamar Israel. E de Israel vieram 12 tribos, e eles eram hebreus, que significa do outro lado do rio, e agora passam a ser todos com a nomenclatura de judeu. Por que isso é interessante? Porque nós temos que falar primeiramente da importância do monoteísmo para as nossas vidas. Por que um Deus único é necessário? Para que nós paremos de fazer trocas. Nós fazemos muitas trocas. Falando em troca, todas as vezes que nós fazemos promessas, elas são trocas. Os sacrifícios que eram feitos até aquele momento que Deus fala com Abraão e pede que ele mate Isaac como um sacrifício, um reconhecimento do amor dele Abraão por Deus, é ali também um sacrifício, uma troca, mas não uma troca como nós fazemos nas promessas, uma troca natural de reconhecimento entre a minha fé e o meu amor por Deus. Foi isso que Abraão fez ao aceitar aquela situação. Falando ainda da importância do monoteísmo, nós podemos lembrar que as pessoas foram chamadas de pagãos ou gentios porque não faziam parte daquele panteão, daquela ideia que as cidades tinham sobre Deus. Então, para eu desprezar você, vou lhe chamar de matuto, ele chamava de pagão ou gentio. Por isso que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Mas um detalhe: o paganismo influenciou demasiadamente a religião católica e influencia também um pouco da nossa. Quando nós falamos em trindade, nós estamos falando em paganismo. Mais uma vez, voltando ao tema monoteísmo e politeísmo. Essas questões religiosas são tão relevantes, que elas decidiram o destino de pessoas e de nações ao longo de toda a existência. Só para que vocês tenham uma ideia disso. Guerras, muitas guerras aconteceram, muitas pessoas morreram em nome dessa fé, para que nós hoje estivéssemos sentadinhos, bonitinhos, nesta sala, professando o monoteísmo. Eu estava dando uma olhada hoje, as 3 maiores religiões do mundo são o cristianismo, com 28% da população, o islamismo com 22% e o hinduísmo, se não me engano, com 15%. Acredito, nós estamos às portas de uma outra guerra santa, em nome da religião. Porque o que estão incutindo na cabeça dos nossos irmãos do islamismo é uma guerra contra o Ocidente. Isso deverá acontecer mais cedo ou mais tarde, porque a lição do Cristo foi ignorada pelo Islã, por Maomé, que é o amor. Pedro, e você falou de um conflito em relação ao politeísmo e ao monoteísmo. Mesmo dentro do monoteísmo, há uma guerra de egos para dizer quem manda, quem conhece mais sobre Deus, quem manda sobre Deus. Por isso que a teologia tem sido uma ciência destacada na vida de todos nós. E você pergunta, mas por que você está dizendo que a teologia é tão importante na minha vida, se nem você mesmo percebe isso? Porque hoje não existe mais nenhuma discussão teológica, está tudo formatado.
A Igreja Católica tem 1.700 anos. É uma base muito grande. E essa base está embutida dentro da cabeça de cada um de vocês, na minha e de muitos milhões de outros. A fé católica está arraigada dentro dos nossos corações. Nós não nos percebemos espíritas ou espiritualistas, como eu preciso sempre lembrar. Nós somos espiritualistas. Por que nós somos espiritualistas? Porque nós não temos uma marca única. Nós não acreditamos em uma coisa formatada de uma única raiz, de uma única origem. A maior surpresa de todos vocês, eu tenho certeza, que foi dentro do grupo, foi saber que o Espírito não comemora a Páscoa. Não tem Páscoa no Espírito. Por que não tem? Qual é a principal data do calendário cristão? Nascimento de Jesus? A ressurreição está em que data? Na Páscoa ou na Páscoa? Na Páscoa. Então a principal data do calendário cristão é a Páscoa. Não é o nascimento do Cristo. Que pergunta boa. Que pergunta boa. Sabe por quê? Porque a Páscoa não foi feita para comemorar o nascimento do Cristo ou qualquer outra coisa. A Páscoa é uma festa hebraica. O catolicismo, no século III, é que absorveu isso, junto na época com os judeus. Não havia isso ainda. Não havia a Páscoa para os cristãos. Mas Pedro, afinal, como é que começou a Páscoa? Vamos lá? Digam para mim, rapidamente, os principais nomes da Bíblia que vocês conhecem. Vamos para o Velho Testamento. Vocês estão falando do Novo. Velho Testamento. Moisés, Noé, quem mais? Caim, Abel, Adão e Eva, quem mais? José qual? Pronto, começamos. Vocês sabem por que o povo hebreu se tornou cativo no Egito? Não sabemos, é claro. Por que nós não sabemos? Problema de vocês? Falta de conhecimento de vocês? Não. Porque nós não temos uma escola de estudo teológico para isso. Quando eu digo nós, eu digo a igreja. Algumas pessoas privilegiadas que pertencem a alguns grupos podem ter essa informação, mas o todo não tem. E a teologia ela é muito importante na nossa vida, porque ela lhe comanda sem você saber. Eis o motivo. Então vamos começar. Quando José foi vendido pelos irmãos, ele era filho de quem? Jacó. Abraão, pai de Isaac, Isaac, pai de Jacó. Pelo ciúme dos irmãos, ele foi vendido para uma caravana de vendedores que passava pelo deserto. José foi vendido nessa circunstância. Chegou lá, foi se tornar um escravo no Egito. E o faraó precisou de alguém que adivinhasse os seus sonhos. Então, a mediunidade é um fator intrínseco também na Bíblia, nos seus principais nomes, porque todas as vezes que se falava com Deus, estava se falando através de um médium. E José era um médium. Quando vocês começam a observar a história de José e a história de Jesus, tem algumas semelhanças. Quando ele decifra o sonho, que eu não vou contar essa história toda, a gente não tomar muito tempo, já temos 15 minutos da palestra. Quando ele se torna escravo no Egito, decifra os sonhos, ele é aclamado pelo faraó e se torna um governador do Egito. E ele havia previsto, dentro do sonho do faraó, que haveriam 5 anos de seca no Egito.
Mas só que antes dos 5 anos de seca, seriam 5 anos de fartura. E isso era necessário ele decifrar, porque tinha que abastecer os armazéns para passar todo esse período de necessidade. Vejam bem, um hebreu vai para o Egito, se torna um governador. E um belo dia ele reconhece os irmãos dele que vieram comprar trigo, alimento, para levar de volta para a terra dele. E ele pergunta: de quem vocês são filhos? E eles dizem: são filhos de Jacó. Então ele retém 2 dos irmãos como reféns, para que se traga o mais novo dos irmãos, que é Benjamim, que agora o pai não largava por nada, porque José morreu, e mandam trazer Jacó. E quando eles chegam, tem uma parte que eu pulei, que ele devolve o dinheiro que eles compraram a comida, ele manda colocar dentro dos sacos de comida. Quando eles voltam para falar, aí ele faz esse pedido. Moral da história é que Jacó vai até o Egito. E aí todos os hebreus começam a vir de lá para cá, para morar no Egito, pela força política de José. Olha onde foi que começou a Páscoa. Olhem bem. Eram 400 mil hebreus. Passaram 400 anos, se não me engano, dentro do Egito. Quando nasce Moisés, filho de um hebreu, de uma hebreia, colocado no cesto, propositalmente para que a irmã do faraó o visse. José já tinha morrido há muitos anos, o povo agora era escravo. Só que quando nós falamos em escravos, na nossa terra, nós só imaginamos escravos negros e escravos morando numa senzala, num lugar inabitável. Eles eram escravos, mas não nessas condições. Eles tinham suas casas, eles eram patrulhados e tudo, mas tinham suas casas. Eles não perderam a sua individualidade como os escravos do Brasil sofreram. Então, muitas coisas nós pensamos que sempre foi assim, mas nada era assim, nada. Tudo que se dizia em termos de vida, de política, de sociedade, era diferente do que nós temos hoje. Moisés cresceu como um príncipe. Só não foi o faraó do Egito, que não tinha linhagem egípcia. E o seu irmão foi declarado, eram tidos como irmãos, foi declarado sim o rei. Para que ele libertasse esse povo, como é que Moisés se tornou rival desse rei, desse novo faraó, que o faraó velho morreu? Como é que ele se tornou rival? Para defender um de sua raça, que ele não sabia que era hebreu, ele foi segurar a mão de um soldado egípcio, estava castigando um hebreu, e acabou matando. Ele, que não era egípcio, não podia matar um soldado, e ele foge para o deserto. Só que ele era um soldado por excelência, era um comandante. Vocês vão ver muito bem essa história no filme Êxodos. É a melhor versão que tem sobre Moisés, é menos romântica. O que aconteceu? Quando ele se volta para libertar esse povo, ele diz: Deus mandou você libertar o meu povo, o povo dele. Mas eu não liberto. Tá bem. E ele volta para conversar. E a cada conversa ele volta e tem uma atitude. Até que vieram as 10 pragas do Egito. E a última praga era a morte dos primogênitos, quer fossem seres humanos ou animais. Qual foi o trato de Deus com Moisés para que os filhos dos hebreus não morressem? Matem um cordeiro, assem a carne, comam pão sem fermento, que é o chamado pão ázimo, e comam com ervas amargas. O sangue do cordeiro passe nos umbrais das portas, para que quando a morte passe por ela, pule aquela casa.
Então o nome é Pechá. Pechá. Pular, saltar aquela casa. E aí o filho do faraó morreu. E o filho primogênito de todos os egípcios morreram. E todos os animais primogênitos morreram. Isso foi o que aconteceu. E aí esse povo sai do Egito, fez aquela última ceia, com carneiro assado, pão ázimo e ervas amargas. E o sangue foi passado nos portais. E aí começa aquela saga de passar pelo Mar Vermelho. Essa é a Páscoa. Esse é o motivo da Páscoa do povo judeu. Foi aí que nasceu a Páscoa. Durante muitos e muitos anos, até o 3º século, a Igreja Católica andava em harmonia com os judeus, porque eles nunca sabiam quando ia ser a Páscoa. Eles comemoravam juntos. Por isso que a Páscoa, Maraísa, é uma festa móvel, tal como um carnaval. Aí Constantino, quando tomou conta do Império Romano, disse: eu não quero mais papo com o judeu. Acabou. A partir de hoje é desse jeito. Mas vocês imaginem se a partir de hoje se impusesse para todos vocês usar velas coloridas e tambor dentro do Jeff. Quantos ficariam? Não vai ver nenhum. Não é? Então essa imposição não foi aceita naturalmente de Constantino para o povo. A primeira coisa que Constantino fez, a pedido da mãe dele, foi tirar o termo reencarnação da Bíblia, ou dos escritos, que ainda nós não tínhamos uma Bíblia, tínhamos a Bíblia hebraica, que é a Torá, e temos outros livros no povo judeu que são complementares, como o Talmud, são livros complementares, mas a Torá, ou Pentateuco, são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vocês conhecem outra religião, fora os judeus, que tem 5 livros, outro Pentateuco? Alguém aqui conhece? Não? Sim ou não? Espiritismo. Tem 5 livros. Vocês estão vendo como as coisas sempre se parecem? Tem o mesmo peso, tem a mesma organização? Não tem. Não é seguido do mesmo jeito que ele segue, mas só para ilustrar. Vamos voltar lá para os judeus. Aí tirou-se o nome reencarnação. Mas Pedro, reencarnação, só o Espiritismo não fala, senão senhor. Os judeus têm reencarnação. Há quantos mil anos? Eles estão no ano 5.779, se não me engano. Durante todo esse tempo eles usaram o nome reencarnação. Usam ressurreição também usam ressurreição, de modos diferentes. E por favor, quando se fala em judeu, não se pense num único modelo de judaísmo. São muitos. Muitos. Do jeito que se fala em cristianismo, não tem só um modelo de cristianismo. Tem vários. Você tem o catolicismo, você tem o protestantismo. Só aí já tem 2. Cada igreja protestante tem seu jeito de ser. Já são vários. Então, só para vocês verem que essa unidade não é real, não é verdadeira. Essa unidade, ela é toda fragmentada, porque cada um tem um tal como eu acho. E sempre se separa para formar um novo. E Constantino, quando fez isso, teve o concílio de Nicéia, onde muitas coisas foram determinadas, entre elas que Jesus é Deus. Eu pergunto para vocês: Jesus é Deus? Mas tinha que ser naquele momento. Por que, Pedro? Porque como é que eu ia explicar? Eu, católico, eu, novo Papa, ia explicar uma situação de um homem que não é divino e nem é humano. E o que ele é? Eu tinha que definir. Eu, igreja. E foi definido aí que Jesus é Deus. Então, esse poder divino de Jesus, que nós reconhecemos como o Filho predileto, o Filho mais velho, o primogênito do Pai na terra,
é uma verdade, mas Jesus não é Deus, do mesmo jeito que gerente de loja não é dono de loja, é gerente, ele é o governador da terra. Outro fator interessante, vocês devem lembrar que os cristãos naquela época usavam um símbolo. Depois o pessoal fala da maçonaria e eles usavam um símbolo para representar os cristãos. Qual era? Peixe. O peixe. Então eles se reconheciam através do peixe. E que peixe é esse? A era de peixes, é a era que nós estamos vivendo. E a próxima vai ser a era de aquários. Eu vou mandar um vídeo para o grupo que ele fala o livro dos crentes, o vídeo que os crentes não podem assistir, porque vai desconstituir para as mentalidades mais fracas que Jesus é uma verdade. É o Cristo, né? Falou sobre isso, você já mandou. Mandei, né? Já. Então, acho que nem todos assistiram, vou colocar de novo. Por que isso é importante? Porque eles andam atrás do Jesus histórico. Os materialistas, ou mesmo aqueles que se dizem crentes nesse Cristo, ficam a todo momento procurando a evidência que ele existiu. Uma outra coisa que eu vou ficar falando de várias coisas até voltar sempre para o começo, tá? Nós temos também um comportamento, nós espiritualistas, que lembra muito os pagãos gregos, o oráculo de Delfos. Quantas vezes nós não recorremos ao doutor para dizer se o que nós queremos fazer é bom ou é ruim para as nossas vidas? Isso é oráculo. É isso que a igreja estava combatendo naqueles escritos. Mas o que a igreja queria combater verdadeiramente era o judaísmo, que também tem a cabala, que também tem o seu lado místico, que também tem o seu lado mediúnico, que era passível de compreensão. Então, quando Constantino proíbe andar junto, e eu vou responder a sua pergunta agora, ele admitiu, pelo paganismo, que haveria necessidade de uma outra deusa, a deusa da fertilidade, que tinha como símbolos o coelho e os ovos. Aí você pensa que essa Páscoa comercial que nós vivemos, ela é o quê? O coelhinho da Páscoa, os ovinhos de Páscoa é coisa recente? Não, é coisa muito antiga. Tem 1.700 anos essa história. Como é que vamos tirar da cabeça dos senhores, da cabeça das senhoras, que a Páscoa não deve ser comemorada? Porque não há motivo para nenhum de vocês, nem eu, comemorarmos a Páscoa. Nem pelo lado da reencarnação do Cristo, da ressurreição, e nem pelo lado dos judeus. Mas isso é um conhecimento que eu preciso ter. Eu preciso saber das coisas para poder entendê-las, para segui-las ou não. Então nós não temos os espíritas, os espíritos kardecistas, não tem motivo para seguir o ritual de Páscoa. Por isso que não se evita a carne, dando preferência ao peixe. Isso é tradição católica nossa, que nós todos ainda praticamos. Senhoras e senhores, olhem ao seu redor. Nós estamos num templo espiritual cheio de padres. Apenas três comentários dentro da Bíblia, dentro do Evangelho. Pega ali para mim o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu quero mostrar uma coisa, por favor, eu esqueci. 3 únicos comentários, eu só me lembro exatamente de um, mas eu sei que são 3, onde se faz menção a um comentário de não católicos. Um é de protestante. Então todo o nosso Evangelho foi escrito por padres. Sobre aqui, aleatoriamente, São Mateus, baseado na Bíblia, São Lucas, Santo Agostinho, está cheio disso. Mas o próprio Espiritismo, quando diz assim, o Espiritismo cristão é medo de ser alvo de preconceito, quando um espírita kardecista diz que é espírita cristão, porque não existe outro tipo de espírita, gente. É só espírita. Eu não vim destruir a lei. Está aqui a ligação que o Espiritismo faz com o Velho Testamento.
nós não podemos negar o Velho Testamento. Aqui. Aí os espíritos kardecistas, nem por tradição, e aqui estão os 10 mandamentos, nem por tradição, aos judeus, que formam toda essa base religiosa da nossa vida, ou das nossas vidas, preservam a Páscoa. Se preservam nos moldes católicos, porque somos influenciados muito, imensamente pelo catolicismo. Pedro, afinal, por que nós somos? Nós somos espiritualistas. É necessário que sejamos espiritualistas, porque nós temos o nosso panteão também. Nós temos o nosso panteão que serve de oráculo, as nossas consultas. Aí o espírita kardecista pega, seu Cláudio, e fala mal do umbandista. Por quê? Porque lá mata. Hebreu matava, sacrificava animal. Não, mas é porque lá se acende vela. O judaísmo acende vela, católico acende vela. Não, mas é porque lá se faz pedidos e você não faz promessas. Então nós somos, na verdade, espiritualistas que não conhecemos as raízes das coisas que nós vivemos e acreditamos. E é necessário que tenhamos isso. Mas por que Pedro, que pediu para comer o carneiro, comer o pão sem fermento e as ervas amargas? Como é que Jesus é conhecido? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então isso já era uma menção ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Onde é que estava o pecado? No fermento. Por favor, não imagine que fazer pão naquela época era como chegar na padaria hoje. Você tem fermento químico. Esse fermento era recheado de gás carbônico, que fazia o pão aumentar, que melhorava até a digestibilidade em relação aos pães que não têm fermento. E esse fermento era tido como um pecado. Pão sem fermento é corpo sem pecado. E mais uma vez o sangue para nos defender nos portais. E naquilo que chamamos de umbrais. Essa passagem é também um umbral. Umbral, gente, é um tertício entre dois lugares diferentes, como eu já expliquei várias vezes. Nós estamos bem aqui nessa porta. Nós temos um umbral separando dois pisos diferentes, que é uma faixa de granito. Isto é um umbral. Luiz Carlos, você vai colocar dentro da sala entre a sala de cura e aquela sala de acesso dentro do umbral, para ficar ali protegido. Então por que no umbral? Por que nos portais? Por que portais? Transições, passagens. E a partir daí eu ainda não me expliquei. Como é calculada a Páscoa? No equinócio de outono, que é no hemisfério sul, e no norte é o de primavera, que é em torno do dia 20 de março. Então após o dia 20 de março, que é o equinócio, quando os dias e as noites têm exatamente o mesmo tamanho, a Terra não está inclinada nem para um lado nem para o outro, e obedecendo um calendário lunisolar. O calendário dos judeus é lunisolar, é a mistura do calendário solar com o calendário lunar. Quando os dias, eles abreviam os dias e aumentam os meses, eles têm até um 13º mês, dependendo dessa soma toda. E nós estamos nesse exato momento no dia 9 de Nissan, que é o primeiro mês dos judeus. Nós estamos em abril, que é o nosso mês 4, mas o religioso deles é o primeiro mês, que é de Nissan. Então hoje é 8 a 9 de Nissan, certo? E aí essas divergências começaram a acontecer, e os católicos não sabiam calcular quando era a Páscoa. E quando é o Carnaval? 47 dias antes da Páscoa. Então, no primeiro domingo, após a primeira noite de lua cheia, é o domingo de Páscoa. Passa o dia 20 de março.
Quando é que vai ser a lua cheia? Diz amanhã. Então o próximo domingo é Páscoa. 47 dias antes é o carnaval. Pois são datas móveis, nunca param no mesmo dia. Respondendo a pergunta, você me mandou em particular. Então nós vivemos a Páscoa e o carnaval sem querer entender por que são móveis. Por isso. E às vezes você vai ler e você não entende. Porque aquele seu conhecimento é tão circunscrito que você, para entender isso que eu acabei de falar, você tem que entender a importância do monoteísmo. Olha como o monoteísmo é importante na nossa vida. As três principais religiões abrâmicas, catolicismo, islamismo e judaísmo, o judaísmo a gente não pode dizer que é uma das maiores, porque o islã é maior e o hinduísmo também. Mas essas duas aqui, das três, as duas são duas as maiores. Lá onde mora sua filha, lá na Irlanda, vocês estão pensando que a convivência de católico com protestante é coisa mansa? Não é. Hoje está mais calmo, mas é um barril de pólvora, porque cada um quer se apossar de Deus, o seu conhecimento, da sua teologia. Então, eu sempre digo para vocês, hoje eu vou explicar um pouco melhor por que eu lamento a doutrina espírita ser tão fraca teologicamente. Porque não nos dá sustentabilidade para entender o que aconteceu com as outras teologias e nem para rebater. Nós não temos identidade. A nossa identidade, daqui de novo o livro. Uma outra pessoa escreveu, e tem aqui no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Platão. Platão é um dos precursores do cristianismo, com a filosofia de Sócrates, com o pensamento socrático, e ele diz bem aqui o que são as coisas mais importantes nessa obra. Podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Os atos comuns à vida do Cristo. Nós não damos valor a isso, a não ser pelas parábolas. Os milagres, nem tanto. As profecias. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja, de forma alguma, e o ensinamento moral. Então, dentro do Espiritismo, nós vivemos a ética cristã. Dentro do Espiritismo, nós vivemos uma coisa que nem todo mundo observa, que o Sermão da Montanha, as Boas-Aventuranças, o Sermão das Boas-Aventuranças, é um código de vida, tal qual o de Moisés. Isso não é explorado. Então é necessário, meus amigos, meus irmãos, tudo que vocês são, para mim e para esta casa, é necessário que nós estudemos. Estudemos muito. Mas por que eu vou estudar? Para você entender por que você é monoteísta. E o que isso vai mudar a minha vida? Mudou a vida da humanidade inteira. E do jeito que você está sentado hoje nesse salão, influenciou na sua vida e influencia. Vocês estão pensando que vocês não são capazes de matar em nome da religião? Vocês estão achando? Todos nós aqui e os demais são capazes de matar em nome da religião. Quer um exemplo? Deixa qualquer outra religião fazer aqui dentro o que já fizeram em terreiro de Umbanda. Qual é que vai ser a atitude? Nem todos vão querer. Mas se vier para o confronto, vão bem me dizer que vocês tudo vão abrir os braços, dizer assim, atire que eu vou morrer em nome de Jesus, em nome de Francisco de Assis. Se der tempo, vai vir todo mundo armado, vai se defender, vai defender a casa. Isso é uma coisa hipotética, absolutamente hipotética, claro que isso não vai acontecer. Se a gente não tem nem coragem, muitas vezes, de dizer que é do Jefferson, quanto mais de morrer em nome do Jefferson. Né? Mas se o Islã invadisse o Brasil para acabar com os católicos, aí todo mundo aqui ia virar espírita. Não é? Ia virar. Não, pode me matar não, eu sou espírita. E o que é isso? Você não acredita em Jesus? Pô, morreu.
Então, em algum momento, nós vamos brigar pela nossa religião, sim. Estou usando essa brincadeira para mostrar o quanto isso é uma questão muito séria. A nossa fé, ela é tão determinante que na hora que você não tem mais nada, que o desespero quase lhe toma por completo, só lhe resta a fé. E aí você, como médium do Jeffa, vem a casa para o seu tratamento, para o seu socorro. E você vai a ele, através dele, através dos doutores, que é o panteão da casa. Forma o panteão da casa. Foi Fabiano de Cristo, Pedro Luiz, foi Rogério, forma o panteão da nossa religião. Nós estamos muito mais para uma seita do que para uma religião, nós aqui. Porque nós amamos verdadeiramente Francisco de Assis. Nós acreditamos que Francisco é um caminho certo para nós encontrarmos Jesus. E nós consultamos esse oráculo através dos doutores, e às vezes pensamos que estamos falando com os doutores, estamos falando com o preto velho, às vezes pensamos que estamos falando com o doutor, estamos falando com o caboclo, às vezes pensamos que estamos falando com o caboclo, estamos falando com o frade. É o nosso panteão, é a nossa religião. E é bom, né, ser socorrido. Todos nós já fomos, e vamos ser socorridos outras vezes. Mas nós temos que fazer por merecer que essa nossa proximidade desse panteão nos garanta a mesma proximidade depois que nós morrermos. Aí, quer seja pela fuga do materialismo, do aprisionamento egípcio ou da ressurreição do Cristo, nós vamos fazer uma passagem, uma transformação. Só que nós temos a dádiva de passar pela transformação com consciência, com estudo e com persistência no estudo. Precisamos persistir. Os seus filhos de hoje, crianças, daqui a 10 anos vão precisar de muito conhecimento de vocês. Lembra que Jesus disse: eu não vim para unir, eu vim para separar. E foi isso que aconteceu. As famílias se fragmentam em nome da fé. Vão bem me dizer que vocês, na casa de vocês, junto a pai e mãe, eles adoram porque vocês são espíritas. Não dá nenhum conflito. Ele disse isso. Ele disse isso. E você não acreditou. E você vive isso. E você continua a entender por que essa separação. Pelo materialismo que nós vivemos e pelo espiritualismo que nós precisamos absorver. Pelo monoteísmo que está dentro de nós, e para entender que esse politeísmo que nós vivemos não é igualando a Deus, mas como um caminho. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu queria abrir agora, faltam 15 minutos, dentro de tudo que eu falei. O que não ficou bem compreendido? Por que tem que aceitar o Deus como filho de Deus? Qual foi o progresso moral que a gente consegue com a comunidade? Seria desprezar Francisco de Assis e toda parte dos santos que a gente considera como católico, mais a Cristo menos. Jesus é o quê? Que ainda não é aceito por ele. Jesus é o quê? É hebreu, mas não é aceito por ele. Por todos, não. Parte deles, ele não é aceito como um salvador, ele é aceito como mais um profeta. Nunca esqueça que eles não rejeitam Cristo. Não rejeitam. Eles o respeitam tal qual o Islã respeita. E eles não fazem de Jesus o emissário, porque muitos deles não acreditam que seria uma pessoa, e sim um período, um tempo de mudanças. Mas eu pergunto para você: você acredita em Moisés? Você segue Moisés? Segue?
Pense que sim, se envolve nesse ponto. Para você ver como a questão teológica é muito forte, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar as palavras do Cristo. Eu não vim destruir a lei. 10 mandamentos que nenhum de nós aqui vai lembrar de todos, mas os sabemos inconscientemente. Seguimos os 10 mandamentos? Não. Amarás ao teu Deus. Amamos a Deus? Não. Como é que você quer ser cristão se nem hebreu você é? Nem eu, nem ninguém. Sabe aquela discussãozinha besta entre Tiago e Paulo? O que importa é a fé, dizia Paulo, a fim de que não vos glorieis. E Tiago dizia, o importante é a fé com obras. E quando se fala em obras, se imagina edifícios levantados, instituição de caridade mantida. A obra é a tua vida. Tua vida que é a obra. Aí nós entramos em outra dualidade. Como é que por que eu vou aceitar os judeus? Porque foram enviados para a terra junto com os egípcios, junto com os hindus. Não existe nenhum espírito terreno. Nós somos todos extraterrestres. Todos nós. Os judeus também, os egípcios também. Agora, vá buscar o que os judeus já fizeram pela humanidade e você vai ficar besta. Os avanços tecnológicos na ciência, na medicina, quanto os judeus ajudaram. E nós não temos noção disso, porque nós não estudamos. Então, para que eu vou negar as minhas bases? Eles formam as minhas bases. Eles formam isso. Se eu hoje acredito na Páscoa, é por causa dos judeus. Se eu acredito na reencarnação, é por causa dos judeus. E aquele povo da Síria, como os judeus, os muçulmanos ali, os árabes, eles eram povos irmãos, eram filhos de Jacó. É como se fossem 2 irmãos que se desuniram a vida toda, ficaram desunidos. Então eu repito e digo para os senhores, quem foi que deu? Jesus pertence à linhagem de um rei, quem é? Rei Davi. Era o quê? Hebreu, que deu origem ao povo judeu. Então o povo judeu é o povo escolhido por Deus. Mas por que eles mataram Cristo? E por que eles passaram pelo holocausto? O sumo sacerdote Caifás reencarnou como Hitler para punir aqueles que o apoiaram. Isso aqui é tradição oral, isso aqui é coisa que a gente aprende aqui dentro do Jefferson. Isso não tem nenhum livro não. Se você ficar com essa informação, tudo que você vê, Hitler, onde é que está Hitler, não sei o quê, quem foi Hitler, a informação é essa. Onde é que está Hitler? Está lá em Plutão. Foi desterrado para lá. Qual é a promessa do céu? A promessa do céu é Júpiter. Júpiter é nosso céu. Onde o corpo físico destoa pouco do corpo espiritual, do perispírito. Aí o pessoal chega em Marte, quer ver gente que nem a gente, não vai ver. Chega em Júpiter, não vai ver. É outra densidade, é outra evolução. Então nós somos o que somos, Arnaldo, graças aos judeus. Os judeus foram tão importantes que nós somos monoteístas. Os egípcios eram politeístas. Não nos influenciam diretamente. Você está vendo quando os judeus são importantes? Para quem foi que Deus se revelou? Ou Jesus se revelou com o nome de Deus? Para instalar o monoteísmo? Para Abraão. Por que só um homem recebeu essa informação? Por que Deus sempre falou com os homens e não os deuses? Olha, eu sou o Zé Raimundo, Chico Raimundo, Zé Trindade, Pedro Trindade. Não, era Deus. Era um único Espírito. Um só. Jesus. E eles respeitam muito Jesus. Eles não seguem do mesmo jeito que nós não seguimos. Nós conhecemos Jesus, mas não seguimos. Está aqui, ó. Eu abro qualquer página, nenhum aqui dentro segue. Nenhum. Então por que eu vou falar mal do judeu? Não posso. Tem outra pergunta?
Foi tão bem explicado assim. Ninguém tem mais nenhuma dúvida, porque somos testemunhos. Podemos ir embora? Fechem seus olhos. Depois me manda pergunta para o Zap, não. Pode não. Não tem que usar. Posso encerrar? Nenhuma pergunta, Sandra? Parece que não chega. Diz, Sabrina, rápido. Não, porque que o sacrifício, porque o sangue, né, como prova de Deus. Eu estava ouvindo um rabino falar, e ele se referiu a esse sangue dos portais. Alguém aqui usa uma medalha de São Miguel Arcanjo? Quase todos nós, né? São Miguel Arcanjo precisa que você use essa medalha. Quem que precisa da medalha? Somos nós ou ele? Somos nós. Então o sangue tem esse significado. Ele marca. É como uma vela. Quando você acende uma vela, é um potencializador energético. Quando você põe o sangue, você está marcando. É energia. Serve de moeda de troca nas religiões em que praticam sacrifício. Pra você ter uma ideia, cada célula, a energia de cada célula, lá no complexo de Golgi, nas organelas citoplasmáticas. Quando o animal é morto, a energia. Sabe quando você pega assim, uma roupa casada, uma calça, você mete aqui no dedo da calça e puxa? Então você imagina que seu braço vai da boca até o rabo do animal, e quando você mata, que você puxa, você traz toda a energia na mão. O sangue é energia viva, alimenta cada célula. É esse o significado do sangue. Mais alguém? Fechemos os nossos olhos.